Evangelho de João 4. Há muito tem se falado, principalmente nos últimos tempos, sobre o vazio existencial. Eu já usei esse tema em algumas introduções, mas normalmente a abordagem é um tanto filosófica, né? Porque parece que isso hoje é detectado como um problema realmente. Falta de significado, falta de propósito. Quando em determinado momento a pessoa se encontra questionando o porquê da sua existência. Por que eu existo, afinal de contas? Por que eu me sinto tão vazio? Por que as coisas parecem não fazerem sentido, né? Eu acho que todos que se converteram já, né, depois de uma certa trajetória, passaram por esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que eu passei por esse tipo de coisa, embora a minha conversão tenha se dado aos 17 anos, mas realmente há algo como um vazio na vida do ser humano. Isso é estudado na psicologia, isso é estudado na filosofia, e isso é falado do ponto de vista cristão. Foi o Billy Graham que disse que o homem tem um vazio do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. C.S. Lewis também traz uma observação interessante. Ele diz algo parecido com isso. Os bebezinhos, eles possuem desejo pela alimentação, e existe uma alimentação correspondente para o desejo da criança. Assim como o patinho, vai dizer o Lewis, quando sente o desejo de nadar no lago, existe algo correspondente ao desejo do pato. E ele diz, o ser humano, existe nele um desejo insaciável, que só pode ser correspondido pela eternidade. O texto é sobre isso, sobre a água da vida. Por isso eu convido você a ler comigo esse texto maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 4, que diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, onde a propriedade que Jacó dera a seu filho José estava. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nós vamos ler até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós leremos até o final desta perícope. A
A gente viu sábado passado o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era, para que nós possamos lembrar, um homem relevante para a religião do seu tempo, membro do Sinédrio, mestre nas Escrituras, e então Jesus vai questionar o conhecimento de Nicodemos, mostrando para Nicodemos que ele estava perdendo ou deixando de perceber que o Antigo Testamento falava da pessoa do próprio Cristo. Nicodemos, como disse, era alguém culto, relevante, socialmente importante, e agora nós vamos para um diálogo que é a antítese de Nicodemos, é o contrário. A mulher samaritana, ela não é judia, ela não é culta, ela é uma inculta religiosa, ela é alguém que não tinha valor para a sociedade por ser samaritana e por ser mulher. Então, João está mostrando para nós, antes de qualquer coisa, que tanto religiosos eruditos quanto pessoas simples de outras nações tinham uma necessidade, que era a necessidade dele mesmo e da vida eterna. O texto é bem cheio de informações e que vai, eu acho, ser bem interessante para a gente conhecer. O João vai dizer para a gente, logo no versículo 1, que Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele batizava mais discípulos que João. João Batista, vivo nesse momento, que já estava praticando o batismo do arrependimento e era conhecido pelos fariseus, assim como pelos saduceus, assim como dos sacerdotes, como nós vimos no encontro da delegação que vai questionar João sobre em que autoridade ele batizava. Nesse momento, João diz para a gente que o ministério de Jesus também já está chamando a atenção dos fariseus. Há aqui uma preocupação de Jesus, vai dizer os estudiosos, de não polarizar o ministério de João versus o ministério de Jesus. Então Jesus se retira por causa, provavelmente, dos religiosos, escribas e fariseus e saduceus, que provavelmente iria lhe trazer problemas, como também para não polarizar os dois ministérios de João e o dele. E o texto vai dizer que, embora ele mesmo não batizasse os discípulos, essa aqui é uma observação de João para dizer que quem batizava eram, na verdade, os discípulos de Jesus e não a pessoa de Jesus, embora ele estivesse também ensinando sobre o batismo do arrependimento. E aí o texto diz no versículo 3 que ele sai da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus é galileu, né? Então ele retorna agora para o lugar de onde ele é oriundo. E ele vai dizer no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que essa observação de João? Alguns vão dizer que João coloca esta frase aqui para mostrar que de alguma forma Deus estava compelindo Jesus a ir para Samaria. Mas é muito mais possível que passar por Samaria para chegar a Galiléia fosse o caminho mais curto, porque é assim geograficamente. Embora os dois povos não tivessem um bom relacionamento. Então, o que normalmente seria comum seria você ir pelo caminho mais longo, pela Transjordânia, para não passar pela Samaria. Mas era comum também para alguns judeus encurtar e passar por Samaria mesmo assim. Então, parece que João aqui está dizendo que a necessidade de Jesus passar por Samaria é a necessidade de chegar mais rápido, né? Por causa do sol, por causa das intempéries, por causa da distância a Galiléia. Então ele diz no versículo 5 que Jesus chegou a Sicar, cidade de Samaria. E ali havia um poço, não é? O poço vai ser tratado aqui no versículo 5 e 6 como um poço que Jacó havia cavado. Não existe tal relato no Antigo Testamento de Jacó cavando um poço, principalmente nesse local. Mas é fruto da tradição samaritana e judia de que realmente ele fez e cavou esse poço, e esse poço ficou nesse território da Samaria, que nós vamos conhecer o porquê
deles não se relacionarem, né? E aí diz que ele fica nesse poço e vem uma mulher samaritana tirar água. E ela vai na hora em que Jesus está ali na parte mais quente do dia, não é isso? Diz o texto que era a hora sexta, no versículo 6. E a hora sexta é por volta do meio-dia. O texto vai dizer também, no versículo 6, que Jesus estava cansado da viagem e se sentou ali no poço. Os discípulos haviam saído para comprar alimento, porque era meio-dia, eles estavam caminhando já há muito tempo, o sol era forte, então a necessidade da alimentação, de realmente matar a sua sede, não é? Era real. Então não é uma encenação, né? Alguns vão dizer que a sede de Jesus, o cansaço de Jesus é mero floreio para o diálogo que vai ser traçado aqui, né? Ou travado aqui com a samaritana, porque Jesus não tinha tanta necessidade. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus estava cansado realmente, estava com fome realmente, estava com sede realmente. E essa mulher, ao meio-dia, vai buscar água, e quando Jesus vai pedir água a esta mulher, o versículo 8 diz assim: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher diz então no versículo 9: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí João aqui traz uma observação: pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. É interessante que a construção no grego não é não se davam bem, é não compartilham pote, não compartilham prato, não compartilham objetos. Essa que é a ideia no grego. Mas tudo isso tem uma explicação, que é o objetivo de João aqui, que a gente fique bem focado nisso. João não está narrando uma história porque ele achou bonita. Ele tem um objetivo, não é? E todo esse relato está costurado com o objetivo de João, que vai ser revelado para a gente na leitura de todo esse acontecimento. Qual era o problema de Jesus pedir água a uma mulher, meio-dia, no poço, em Samaria? Primeiro deles é que um judeu não se relacionaria com uma mulher, principalmente uma mulher desconhecida, em público. Para a gente ter ideia de como isso era sério nesse tempo, se dizia, por exemplo, que um pai ensinar às suas filhas as escrituras era a mesma coisa que ensiná-las a imoralidade. Não que as escrituras fossem imorais, mas porque as mulheres não eram capazes de compreender. Então seria uma perda de tempo. Pra você entender como era usar uma palavra aqui bem moderninha, sexismo desse tempo. E conversar com uma mulher sobre as escrituras era uma perda de tempo. Conversar com uma mulher estranha poderia ser visto como algo imoral. Porque um homem não conversava nem com a sua esposa em público. Agora, conversar com uma mulher desconhecida e samaritana é muito, mas muito pior. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram um povo misturado. A gente lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o povo foi levado cativo pela Babilônia, não foram todos levados para a Babilônia, mas os de posse, né? Os aristocratas. Quem era de boa família foi levado. Quem ficou foi o pessoal mais simples e mais pobre. O que a Babilônia fez? Trouxe moradores de lá, pessoas, em sua maioria pessoas simples também, em outros casos pessoas condenadas, muito semelhante com o que aconteceu no Brasil, né, com Portugal, né? O pessoal que veio morar no Rio de Janeiro, quem sabe seja explicação para muita coisa, né? Era gente condenada, pagando pena em Portugal e foi ali para, né, colonizar. Não é isso que eu quero dizer, mas o que aconteceu com os samaritanos que ficaram, ou melhor, com os judeus que ficaram, foi que eles se casaram com esses estrangeiros da Babilônia. E aí você tem um povo mestiço. Eles misturaram não somente a raça, que já era condenada pelo judeu, mas a religião deles também ficou comprometida. E aí, por volta do ano 400, quando os judeus começam a retornar, eles têm uma oportunidade de reatar os laços ali com os judeus que ficaram, mas eles não vão querer. Se você ler Esdras e Neemias, vocês vão ver este episódio acontecendo. Eles não vão querer por causa da mistura, por causa do casamento misto. Eles não se relacionam e não deixam que esses chamados de samaritanos se misturem com eles.
eles olham para eles como inadequados, como contaminados, como impuros. E por isso que João vai dizer que eles não compartilhavam copo, pote, prato, eles não comiam com o samaritano, eles não tocavam no samaritano. Diz algumas mishnais judaicas deste período, como por exemplo, o que o Carson cita, que para um judeu, olha isso aqui, para você perceber aqui o que João está narrando para a gente. Para um judeu, uma mulher samaritana, ela menstruava desde o berço, e por isso era impura desde o início da sua vida. Não se falava com ela, não se tocava numa mulher, não se comunicava com uma mulher, nem com um homem. Quem dirá pedir água? Entende aqui o porquê dela estar assim tão chocada com o que Jesus faz? Vocês estão entendendo, né? Tem todo um pano de fundo social, religioso aqui, que é bem denso, né? E aí Jesus vai dizer, dá-me um pouco de água. Jesus está sentado ali naquele poço, naquele sol, né? Ela vem com o seu baldinho. E aí uma pergunta que fica, né? E normalmente você vai encontrar isso nos comentários, é por que essa mulher vai sozinha num poço? O que não era comum. As mulheres iam juntas, por causa de salteadores, por causa de bandidos. Mas essa vai sozinha. Outra coisa interessante aqui, as mulheres buscavam água, e normalmente era um trabalho feminino, né? Ou pela manhã, quando o sol ainda era fraco, não é? Ou no final da tarde, porque a gente está falando de uma realidade de deserto, né? É aquele sol a pino mesmo. E buscar água. E provavelmente ela andava alguns quilômetros para pegar essa água. Num sol de meio-dia, com o pano de fundo descrito por João, que é o diálogo deles, como por exemplo, Jesus vai falar que ela já foi casada 5 vezes e o que ela está casada agora não é o marido dela. É provável, muito certo, de que ela estava evitando as outras mulheres, ou era ela que era evitada pelas outras mulheres, porque era uma mulher de vida reprovável, e por isso ela vai sozinha, porque ela não era bem vista pelas samaritanas, né? Pelos judeus, pelo próprio povo dela, ela era alguém de vida reprovável. Então ela vai sozinha porque ela não quer relacionamento mesmo, porque ela sabe que provavelmente as outras mulheres fariam um julgamento da vida dela, já que ela tinha uma vida complicada, não é? Então Jesus pede água e ela questiona, como pode tu, um judeu, pedir a mim de beber, eu que sou mulher samaritana? E aí no versículo 10 Jesus diz, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela não vai entender. No versículo 11 ela vai dizer, e a mulher disse, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pois tens essa água viva? O que está acontecendo aqui no diálogo? Ela já questiona, ele sendo judeu, falando com ela, naquela hora, em público, ela pensa, o que esse cara está querendo, né? Qual é o problema com esse cara? Então o que a gente precisa reconstruir aqui, o questionamento dela, de Jesus, é um questionamento bem áspero. Eles não se dão, eles não se relacionam. E de repente um homem, aquela hora, sozinho, chega para ele e fala, me dá um pouco d'água. Ela pensa, e qual é? Esse cara está querendo problema, né? Então ela se arma toda e fala, como você, olha a resposta bem dura, sendo um judeu, pede para mim, mulher samaritana, um pouco de água. Aí Jesus dá uma invertida aqui. Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo a água, você pediria água e eu lhe daria água viva. O que é água viva? Água viva, no diálogo, ou pelo menos o que a mulher está entendendo, a expressão água viva, é água da fonte. Tem um poço ali, cavado por Jacó, e provavelmente o poço era alimentado por algum veio, né, do rio, ou alguma nascente subterrânea. E o que Jesus, a princípio, oferece para ela é uma água da fonte, diferente de uma água empoçada. Isso era muito valorizado, porque era uma região, como falei, muito quente, desértica, e se alguém tivesse conhecimento de uma água que brotasse da fonte, uma água fresca, era realmente algo importantíssimo, né?
E aí Jesus vai dizer isso para ela, só que ela diz, você não tem nem balde, você não tem nem com que tirar a água daí, o poço é fundo, né? Esse poço, gente, ele existe até hoje. Ele hoje mede cerca de 30 metros de profundidade. Naquele período, provavelmente ele era mais fundo ainda que isso. Então, não pense em você numa cisterna dessa que a gente tem em casa, que você joga um baldinho e pega água, não. Era algo, né, uma estrutura de madeira com uma corda enrolada, descia ali 30 metros para puxar o primeiro balde d'água, né? E encher o que ela provavelmente teria que carregar no sol para voltar. Ela fala, você não tem nem com que tirar água. Como é que você está falando para mim que tem água da fonte? Isso não existe aqui, não tem água da fonte aqui, só tem essa cisterna aqui, por isso que eu venho pegar aqui. Mas que conversa estranha. Ela deve ter pensado, esse cara é um tratante, né? Tá com um papo furado. Mas tem uma coisa interessante aqui no que Jesus fala. Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus, aqui é óbvio, você vai encontrar algumas interpretações. O dom de Deus é o próprio Jesus, o dom de Deus é a salvação, o dom de Deus é a graça. Mas a expressão, no original, ela tem a ver com as Escrituras. Por quê? Aqui vai a grande chave do texto. Os samaritanos não reconheciam a escritura judaica além do Pentateuco. Todos os livros proféticos, reis, juízes, nada disso para eles era importante. Somente os 5 livros eram o que eles reconheciam como sendo escritura sagrada, como sendo cânon, como sendo Torá. E os judeus tratavam das escrituras como o dom de Deus. Então perceba que Jesus está dizendo para ela algo semelhante a isso aqui. Se você conhecesse as escrituras e quem fala contigo, você pediria água. Entende isso aqui? Porque esse diálogo vai brotar de novo. Se você conhecesse o dom de Deus, as escrituras judaicas, né, todo o cânon judaico, porque eles não reconheciam o conteúdo inteiro, somente os 5 livros. E quem está te pedindo água, você que pediria, e ele lhe daria água viva. Aí ela faz o questionamento, como água viva? Que água da fonte que você tem? Se você não tem nem balde para tirar, como é que você vem com um papo desse? Né? Ela diz no 12 assim, por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Por que maior que Jacó? Pô, se Jacó, um patriarca, né, procurou a água na redondeza e achou ali, cavou aquele poço, e aquele poço estava até aquele período, e até hoje, inclusive, né, se bebe água desse poço. E Jesus está dizendo que tem uma água muito melhor que aquela ali, água da fonte. Ela está dizendo, não, você é melhor que Jacó, né? Você é sabichão mesmo, né? Você conhece, então, uma fonte muito mais fresca que essa que Jacó, o nosso pai, proveu aqui para o seu gado, para a sua família, né? Então a discussão está nesses termos, né? E aí Jesus vai responder para ela no 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui, gente, é a grande virada. Porque a mulher não era, como Nicodemos, uma estúpida para ficar achando que Jesus está falando de água de poço ou água de fonte ainda. Ele fala de vida eterna, ele fala de não ter mais sede. A linguagem de Jesus é bem essa. Quem beber da água que Jacó proveu, vai sentir sede de novo. Você vai levar a água para casa, depois vai ter que voltar a beber de novo. Mas a água que eu estou lhe oferecendo é uma água que vai saciar a sua sede para sempre. Vai jorrar de você, né, como uma fonte para a vida da era por vir. Né? A gente tem traduzido vida eterna, mas é a vida da era por vir. Então a linguagem de Jesus é uma linguagem escatológica, messiânica, que ela identifica. Você vai ver muita gente dizendo, ela só queria mesmo beber dessa porra. Só queria beber. Depois que Jesus está dizendo que a água que ele tem mata a sede para sempre, a gente sabe que isso não existe, né? Não tem água desse tipo. E vai jorrar para a vida eterna, é óbvio que ela tem uma ficha aqui que cai. Ela provavelmente percebe que o que Jesus está falando não é simplesmente sobre água, mas uma linguagem bíblica espiritual, messiânica. E aí o que ela vai dizer? No 15, Senhor,
dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. A mulher mudou. Nesse dia, ela sabe que ele é judeu, ele ainda é judeu, ele ainda é alguém que não deveria estar falando com ela, ele ainda é alguém que não deveria estar compartilhando sequer um copo de água com ela. Ela estava áspera com ele. Mas a linguagem de Jesus desperta alguma coisa nela, que seja curiosidade, mas alguma coisa muda, porque ela perde a aspereza e ela diz: então me dá dessa água. Que água? A água para a vida eterna, a água que saciará a sede de uma vez por todas. Ela entende o que está acontecendo aqui, como Nicodemos, né? Entendeu quando Jesus fala que necessário é nascer de novo, e ele não acha, como eu vou virar um bebezinho? Não, né? Não pode, né? É um erudito, não pensou isso. Ele pensou realmente em começar de novo. Ele entendeu e responde metaforicamente a altura. Como então alguém que já viveu poderá voltar ao ventre e nascer de novo e reconstruir a sua história? A mesma coisa está acontecendo aqui. Jesus usa uma linguagem metafórica para falar de vida eterna e ela diz que quer. Então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede. E ela diz mais: e para que eu não tenha que voltar aqui nesse poço. E esse voltar aqui nesse poço não é simplesmente o problema de ir e vir no sol. Era o problema de ir sozinha, de não ser aceita, de ter que viver esse tipo de vida, que é uma vida separada da comunidade que ela fazia parte por causa das decisões erradas que ela havia tomado. Então, tudo isso está intrínseco. Me dá dessa água, então. Porque me dá dessa água. Se eles não compartilhavam nem o copo, por que ela está pedindo a água? Porque ela já entendeu. Tem alguma coisa na linguagem desse homem que faz sentido. Então me dá dessa água. Aí o que Jesus vai responder? Jesus vai. Por isso que ele está conversando com ela, né? Não é? Eu vou trocar ideia com ela porque só tem eu e ela aqui, não tem nada para fazer, né? Estou enfadado, eu vou conversar com essa mulher. Jesus, ele está procurando alguma coisa. Por quê, né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para reforçar esse meu argumento. Se você ler, por exemplo, o capítulo 2, nós estudamos, né? Versículo 24 diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é ser humano. As pessoas estavam seguindo Jesus, a gente estudou isso já, né? Jesus não se confiava a esses seguidores, porque ele conhecia o coração deles, não é isso? Mas para essa mulher ele vai se confiar, inclusive ele vai, uma das poucas vezes, dizer para ela que ele é o Messias. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe algo nessa mulher que toca Jesus. Ela não é uma meretriz qualquer que está aqui não entendendo nada, numa burrice instantânea. Ela tem algo que toca nele. Por isso que ele conversa, por isso que ele responde, por isso que ele a atrai para um diálogo. Então ela vai pedir da água, né? E Jesus vai dizer, versículo 16. Então Jesus disse: vai, chama teu marido e volta para cá. Ele já, né? Como dizia no Rio, arramou a arapuca, né? Porque é aqui que ele quer ir. É justamente esse o âmago do problema com aquela mulher. E a mulher respondeu, versículo 17: não tenho marido. Jesus então afirmou: foste sincera. Isso aqui não é uma ferramenta do diálogo de Jesus. Ele realmente reconhece a sinceridade dela, né? Ele diz: foste sincera. Em algumas versões, disseste bem. Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí o que a mulher vai dizer? Senhor, vejo que és profeta. Ela diz que não tem marido, o que não era comum uma mulher daquela idade, adulta, não ter marido. Poderia o marido ter morrido, poderia o marido ter ido embora, se divorciado dela, mas Jesus vai dizer que ela realmente disse bem, porque os 5 que ela teve já haviam ido embora. A gente não sabe se foram 5 maridos que foram embora, e não foram 5 amantes, como alguns 5 maridos casados com ela. Se morreu,
ou um morreu e outro se divorciou. A moral da história é que a vida dessa mulher era uma vida completamente sofrida e frustrada. Então, ela não é uma prostituta que fica se relacionando com homens. Era alguém que tentou o relacionamento por 5 vezes e por 5 vezes a coisa desandou. Isso, numa cultura de honra, era terrível. Mesmo entre os samaritanos, mais do que 3 casamentos já era mal visto. Já era algo olhado realmente com um julgamento moral. Ela havia casado 5 vezes. E esse que ela estava vivendo agora não era casado legalmente com ela. Porque às vezes você lê isso aqui e vai pensar que ela estava em adultério com alguém. Não. Ela estava com o 6º homem e provavelmente não poderia se casar com ele por questões legais, porque não era permitido casar tantas vezes. E aí o jeito foi esse aqui. Por isso que ela vai sozinha, por isso que as pessoas julgam ela. Porque a vida da mulher deu tudo errado. Eu não sei se ela tinha um filho de cada marido, se ela era estéril e por isso os homens iam embora, se ela era aquela viúva que enterra marido, né? Casa e morre, não sabemos. O ponto é que ela diz, me dê dessa água para que eu não venha mais aqui, para que eu não seja mais julgada pelos outros, para que eu não tenha que andar sozinha. E aí Jesus vai dizer que ela disse bem, revela para ela que ela tinha esse tipo de vida, e aí a mulher vai dizer, Senhor, vejo que és profeta. Ela não diz, vejo que és profeta, como quem diz, tu és profeta. Ela reconhece em Jesus algo muito próximo do que eles, os samaritanos, entendem ser o Messias. Aqui vale uma parada para que a gente possa entender qual era a concepção messiânica dos samaritanos. Os samaritanos, eles também criam no Messias, mas não era essa expressão, era o Taheb, que seria equivalente a Messias judaico, do ponto de vista samaritano, um profeta como Moisés, que viria para reformar, viria para ensinar, para trazer à luz. Inclusive, tem uma interpretação dos samaritanos do texto de Balaão, quando Deus, através de Balaão, vai falar que em Deus o balde transbordaria de água como uma fonte. É a expressão. Então entenda aqui, ela está entendendo o que Jesus está falando. Quando ele começa a falar da fonte, ela conhece o texto, porque era a religião deles, e ela começa a ver em Jesus algo muito semelhante com o Taheb samaritano, o Messias samaritano. Por isso que ela fica na conversa, por isso que ela agora se desarma. Eu não tenho marido, vejo que você é profeta. Porque nessa mulher, e o que toca nela, eu acho, é o fato de haver nela uma sinceridade na busca por Deus. Havia uma sinceridade na busca dessa mulher. Por isso que Jesus vai se entregar aqui, se entregar no sentido de dizer quem ele é, de convidar para a conversa. Havia algo nessa mulher sincero, de busca de Deus. Realmente, o problema é que a vida dela estava lotada de decisões erradas, de acontecimentos frustrantes. Havia uma sede realmente de Deus, embora ela não conhecesse a Deus de maneira apropriada. Mas o fato é que Deus se sente atraído por aqueles que têm necessidade dele. É isso aqui. Primeiro momento, ela realmente atrai Jesus, porque há uma necessidade latente nela. Ela não é uma hipócrita, ela não é alguém lasciva, ela não é alguém de vida imoral, que pouco se importa. Ela é alguém que realmente atrai Jesus para uma conversa, porque havia uma necessidade na vida daquela mulher, perceptível por Jesus. E isso é muito legal, porque realmente a nossa necessidade, quando há um desejo por Deus, quando há realmente uma vontade de conhecer a Deus, ele se revela para nós. Mas precisa ver isso. Precisa ver o desejo incessante, a vontade permanente de conhecê-lo. Isso atrai ele, em inúmeras passagens. O discurso com Nicodemos pode até ter um pouco disso, mas Nicodemos vai ser mais exortado do que necessariamente ser convidado a conhecer Jesus na intimidade, o que pode ser que tenha acontecido posteriormente. Mas nessa mulher, assim como outros exemplos de pessoas fora de Jerusalém, havia realmente um problema
E o problema era fruto de desencontro, fruto de decisões erradas, como falei, e a gente toma inúmeras delas. Mas havia o reconhecimento que as coisas que ela fazia, a vida que ela vivia, a maneira com que ela tinha vivido, não era melhor. E ela realmente desejava mais de Deus. Ela vai começar agora um diálogo sobre adoração. E a gente vai perceber isso, quem sabe, de maneira mais latente aqui. Perceba só. O 19, Jesus fala, o 18, já tiveste 5 maridos, que você está casado não é seu marido. Aí ela fala, vejo que és profeta. Só que no 20, o assunto muda todo. Ela vem com uma pergunta, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. E a gente vê assim, pô, mas por que mudou o papo, né? Alguns vão dizer, ela foge do assunto. Ela não quer falar sobre a vida dela, então ela vem com uma questão teológica. Porque é muito mais fácil a gente se esconder atrás das questões teológicas do que reconhecer os nossos problemas. Mas não me parece que seja isso que está acontecendo aqui, não. A adoração, que é o tema agora, é uma preocupação da vida dela, porque ela era imprópria para a adoração. Por isso que ela começa. E ela já não olha mais Jesus como um judeu que pede água para uma samaritana, mas alguém que pode sanar dúvidas, responder questionamentos, calar, quem sabe, o sofrimento, a angústia que ela vivia. E aí, por que ela fala dos dois lugares, né? Qual é o lugar certo para adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque neste desencontro aí dos samaritanos com os judeus, no ano 400, eles construíram um templo no Monte Gerizim, em Samaria, porque eles entendiam que lá era o lugar correto para adoração. Porque Abraão, quando chegou na Terra Prometida, erigiu um altar justamente naquela região. E como eles não aceitavam os outros livros, fora o Pentateuco, então as passagens de Davi desejando construir um templo, da aprovação de Deus, de Salomão construindo um templo, para eles não significava absolutamente nada. Então, para eles, o lugar de adoração exato era o Monte Gerizim, porque foi aqui que Abraão, nosso pai, erigiu o altar, e Deus falou que ia revelar o lugar da adoração, né? Isso está realmente em Deuteronômio, embora Deus não tenha dito qual seria o lugar, eles entendiam que seria neste Monte Gerizim, que era um monte que ficava nessa região. E ela diz, nossos pais adoraram nesse monte. O problema é que 400 a.C. eles construíram o templo lá. 128, os judeus destruíram o templo deles. O governador João Hircano, judeu, governador de Jerusalém, da Judéia, foi lá e destruiu tudo. Meteu o terror. Aí o negócio piorou, né? Já não era bom, agora ficou realmente impensável o relacionamento entre os dois povos, né? E ela traz a questão, onde é o lugar que se deve adorar, então? É no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Esse diálogo é muito legal. Ele diz, Jesus vai dizer, 21. Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus já começa assim, né? Nem aí e nem em Jerusalém. Ela nem esperava isso. Porque Jesus, como judeu, se ela tinha uma preocupação real com a adoração, que parece que é o cerne da questão, ela era imprópria por causa da vida que ela levava. Então a preocupação dela com a adoração a Deus, porque era sobre isso o tempo todo, religião era sobre adorar a Deus, né? É uma dúvida real mesmo, e pode ser que ela esperasse de Jesus Jerusalém. Eu sou judeu, a revelação vem dos judeus, mas Jesus vai dizer, nem Gerizim, nem Jerusalém, o que já deixa ela meio assim, né? Como assim, né? Nenhum dos dois? E aí Jesus vai dizer assim, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus diz isso? Por que eles adoram o que eles não conhecem? Porque eles pararam no Pentateuco. Toda a revelação, através dos livros históricos, através dos salmos, eles ignoravam. Então, o conhecimento que eles tinham de Deus
era algo muito limitado. Perceba que agora vai fazer sentido quando Jesus diz para ela no poço assim: se conhecesses o dom de Deus e quem fala contigo, você que pediria água. Por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras. Eles eram limitados no conhecimento de Deus. E aí Jesus vai dizer... Então Jesus disse: mulher, crê em mim, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Ele não está dizendo que todo judeu adora a Deus. Ele está falando da revelação, das Escrituras. Esse é o pano de fundo aqui. Esse era o problema entre os dois povos, né? E ele vai dizer: a salvação vem dos judeus. 23. Aqui é top. Mas virá a hora, e de fato já chegou. Então Jesus diz: vai chegar o tempo, e já chegou, né? É o já, mas ainda não, né? Vai chegar e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Cara, eu já cantei isso muitas vezes. Em Espírito, em verdade. Não é isso? Eu não entendia nada. Porque eu achava que em Espírito e em verdade era adorar a Deus num espírito de adoração verdadeiramente, sem falsidade. Não é isso que está acontecendo aqui. Jesus vai dizer assim, ó, nem Gerizim, essa é a questão teológica entre os povos, nem Gerizim, nem Jerusalém. Ele diz, porque está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Quem são os verdadeiros adoradores? Se havia uma questão, onde se adora certo? É judeu? É samaritano? E aí Jesus vai dizer que os verdadeiros, né? Tanto judeu quanto samaritano, os verdadeiros, eles adorarão o Pai no Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. É o Espírito Santo, é disso que Jesus está falando, porque é disso que João fala o tempo todo. É o Espírito Santo que conduzirá o homem a uma adoração verdadeira. Então, nem lá, nem aqui. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores serão aqueles que adorarão o Pai através do Espírito Santo. E em verdade. E esse verdade? Esse verdade não é que verdadeiramente adorarão, né, a Deus. A verdade aqui é sobre a pessoa de Cristo. Porque Ele é a verdade. Ele é a revelação de Deus. A verdade, inclusive, é sobre as Escrituras falando sobre quem é Jesus. É esse diálogo. Vocês não conhecem o dom de Deus, vocês adoram o que desconhecem. Olha o diálogo aqui. Vocês desconhecem, porque se você soubesse do que as Escrituras falam, você pediria água. E aí vai chegar um momento aqui que Jesus vai falar assim, a adoração, ela virá através daqueles que são verdadeiros adoradores, que possuem o Espírito Santo e que possuem o conhecimento de Deus. A verdade é o conhecimento verdadeiro, nem Gerizim nem Jerusalém, sobre quem é Deus, que só pode ser encontrada nele, em Jesus. Então, a nossa conversa não é sobre adoração, porque o texto não é sobre isso. Isso está no meio. Mas quem sabe vai de brinde aqui. Quando a gente fica muito preocupado com a adoração, adoração isso, adoração aquilo, tenha na sua mente que a adoração só é possível através do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não adora a Deus. Não é possível adorar a Deus. É Ele quem conduz o homem em adoração. Segunda coisa, não se adora o que se desconhece. Você só pode adorar a Deus através do Espírito Santo se você souber quem Ele é. Quem é a pessoa de Cristo. Através das Escrituras, através da verdade libertadora. Só assim se pode adorar a Deus. Não é sobre cantar, não é sobre estilo de vida, esse tipo de coisa moderninha. É sobre ter o Espírito Santo de Deus manifesto na sua vida e buscar o conhecimento, a iluminação da pessoa de Cristo. Assim se adora a Deus. Eu podia até falar amém, eu gosto disso, né? Mas eu não vou falar não, porque a conversa continua, né? Eu quero que você se coloque no lugar da mulher ouvindo isso aqui tudo. Pensa nela. Ele fala, virá a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Eu até poderia fazer um sermão aqui agora sobre Deus procura os que adoram, né? Mas não vou, porque não é sobre isso. E Jesus explica aqui, por que
a adoração não vai ser nem no Gerizim, nem em Jerusalém. Ele diz, Deus é espírito. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, óbvio, que Deus não está contido no monte X, no monte Y, no templo X, no templo Y. Então não interessa se é em Gerizim ou em Jerusalém. Não é sobre esse tipo de coisa, sobre o lugar da adoração, óbvio. É sobre a adoração através do Espírito de Deus e através do conhecimento da verdade. Ele diz, Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, e a mulher está entendendo isso, ela está entendendo que não é Gerizim nem Jerusalém, e que é necessário uma adoração que independe da questão geográfica, da questão étnica, porque esse é o objetivo de João. E Deus anda à procura desses. E aí a mulher responde no 25. Percebe isso aqui. Ah, eu sei que o Messias, o Taheb, né, samaritano, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Mais uma vez, o que ela está dizendo não é, isso que você falou é bem interessante, mas quando o Messias vier, ele vai esclarecer para a gente quem está certo. Não é isso. Vamos na progressão aqui para a gente entender o que está acontecendo com o texto. Primeiro ela estranha Jesus, um judeu, falando com ela, não é? Naquela hora do dia, coisa esquisita, querendo compartilhar da água. Depois Jesus começa a oferecer uma água para ela. E ela provavelmente sabe do texto, né? E conhece a expressão samaritana de que do Messias água viva transbordará do seu balde, né? É o texto de Deuteronômio. Então ela começa a olhar para ele de maneira diferente. Depois Jesus vai dizer coisas da vida dela que ela sabe que ele não tinha conhecimento, não deveria ou não poderia. E isso deixa ela surpresa, né? Ela o reconhece como profeta. E não é qualquer profeta. Por quê? Por que não é qualquer profeta, Jesus? Por que ela não reconheceu Jesus? Esse cara deve ser um profeta. Porque para o samaritano não tinha um profeta. Só tinha 2 profetas. Moisés e um que virá, como Moisés. Porque eles não acreditavam na história além do Pentateuco. Então ela não pode chamar Jesus de qualquer profeta. Quando ela diz, tu és profeta, ela está realmente chegando à conclusão da possibilidade de Jesus ser o Taheb, o Messias. Entende? Por isso que ela fica na conversa. Por isso que ela entra no papo da adoração. E aí depois que Jesus surpreende ela mais uma vez dizendo que não era uma questão geográfica, não era uma questão racial, não era uma questão étnica, mas era algo fruto de um conhecimento de Deus que eles pecavam por não conhecer, o que ela vai dizer? Mas quando o Messias vier, ele vai nos ajudar a compreender. É como se ela convidasse Jesus, é como se ela desconfiasse e dissesse isso para ver o que Jesus iria dizer. Entende? Vocês estão entendendo isso? É como se, né? Vamos supor que eu desconfiasse que o André é advogado. O papo dele, a linguagem meio técnica, e aí... Mas eu tô com vergonha de perguntar, tu é advogado, cara? E aí eu falo assim, se tivesse um advogado aqui, né? Aí ele fala, mas eu sou advogado. Eu já percebi, eu já desconfio. E eu usei desse artifício só para ele dizer qual é a dele mesmo, se ele é advogado ou não. É o que ela faz aqui. Porque isso é surpreendente. O que Jesus diz para ela é revelador. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Como assim? Nenhum dos 2 lugares. Como assim no Espírito? E aí ela vai dizer, se o Messias estivesse aqui, o que Jesus diz? Aqui é top, velho. Porque você pode até pensar assim, Jesus está forçando uma barra no texto, forçando. Se não fosse isso, por que Jesus ia dizer, eu sou o Messias para aquela mulher? Se não, por ele perceber que ela havia feito um convite para ele. E aí o que Jesus vai dizer? 26. Jesus lhe disse, sou eu o que está falando contigo. Ele sempre, cara, isso é top. Não sei se você foi lá onde eu fui, nem bebeu da água que eu bebi. Mas aqui é singular. Jesus se revelando para alguém desse jeito, numa conversa, num poço, eu sou o Messias. Coisa que ele não vai dizer para Nicodemos, por exemplo. Ele vai dizer para tanta gente que se aproximou dele, para ela ele diz. E aí o que acontece? Esse aqui é legal pra caramba, ó. Vê a progressão. Então seus discípulos chegaram e aqui a questão racial, né? Se admiraram, negativamente, claro, de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou para a mulher, né? O que queres? Ou por que falas com ela? Eles ficaram quietos, né? Viram e ficaram, que coisa, velho.
que esse cara tá arrumando, né? E aí o 28 é top, né? Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo? O que é legal aqui é que João vai dizer que quando os discípulos chegam, se aproximam, ela sai fora. E ela sai fora de maneira tão célere, tão rápida, que ela abandona o balde dela lá, de pegar água. Vê que João, para que João põe isso aqui, né? Por que João botou? Ela esqueceu de levar o balde d'água, velho. Ela estava tão, percebe, tão tomada pela conversa, que ela larga o balde lá. Ela não largou para Jesus pegar água, senão aí ela deixou o balde educadamente, né, para Jesus pegar água. Ela esqueceu, deixou ali seu cântaro e pum, foi para a cidade. Aquele medo de se relacionar com as pessoas, tu vê que foi embora aqui. E ela diz: vinde, vede um homem, olha que isso aqui é tão legal, que me disse tudo quanto tenho feito. Aquilo que era o medo dela, que era o motivo das pessoas julgarem ela, não é mais. Porque ela quem está dizendo agora: vem ver um homem que disse tudo que eu tenho feito, que conhece a minha vida de um jeito que eu não sei como. E aí ela diz: será ele o Cristo? Né? Essa desconfiança boa, né? Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Então a progressão é essa aqui. Primeiro, óbvio, desconfiada. No segundo momento, ela reconhece Jesus como profeta. No terceiro momento, ela já olha para Jesus desconfiando positivamente de que ele é o Messias. E aí o que acontece com ela? Ela vai testemunhar, velho. Ela vai falar daquilo. Ela vai chamar outras pessoas. Porque era uma promessa esperadinha. Pô, vamos lá, vou tentar aqui descrever de uma maneira... A gente acredita que Jesus vai voltar, né? Óbvio. Se não acreditássemos, vai dizer Paulo, somos os mais miseráveis, né, dentre os homens. A gente acredita nisso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Imagina um dia, você vai ali na Caixa Econômica, vê se ainda tem teu auxílio-desemprego lá, e aí você começa a conversar com um cara, como quem não quer nada e tal, e o cara começa a te dizer umas coisas assim que você, como é que esse cara sabe essas coisas? E aí, de repente, ele fala: eu sou Jesus, cara, eu voltei, só não contei pra ninguém aqui, tá só você aqui. Tô contando pra você primeiro. É óbvio que é uma coisa absurda, a gente sabe que todos os olhos verão, não é disso que eu tô falando, mas se isso fosse verdade, como é que você ficaria? Se isso fosse verdade, e você, cara, esse cara é Jesus, velho. O que você ia fazer? Essa é uma pergunta bem interessante. Você ia voltar para casa e dar uma pesquisada no Google para ver se Jesus voltou mesmo, se tinha alguém noticiando, né? Ou você ia começar a ligar: Chico, André, cara, aconteceu uma parada comigo, tô louco aqui, cara, Jesus voltou. Iam te chamar de maluco, certamente, né? E numa hora dessa não ligue pro pastor, porque o pastor não, teologicamente não está correto, né? Vai ser alguma coisa assim. Mas perceba esse êxtase, essa coisa que... Só eu contar essa história aqui, o coração deu até uma aceleradinha, que não sei se com você vai assim, porque é algo muito impensado, né? Mas é isso que ela está sentindo. É o Messias, cara, que as escrituras falam, que o Pentateuco fala, é o Tareb, aquele que vai nos ensinar tudo. E ela larga o cântaro ali, vem ver. Ela está feliz, ansiosa, e ela começa a convidar as pessoas, não é? Eu não preciso nem dizer para você que quem passou por uma experiência com Jesus, é óbvio que vai compartilhar disso com outras pessoas. É óbvio, porque é algo estonteante, magnífico, belo, né? Que é algo transformador e que você, é óbvio, vai querer que as pessoas saibam disso. Eu não preciso fazer um sermão missionário aqui para dizer que se você não está fazendo é porque você não está empolgado, né? Mínimo, não tem nenhum tipo de empolgação com esse tipo de coisa. De repente falar sobre a escalação da seleção ou sobre a vitória do Poatan sobre o Adesanya ontem no UFC seja mais interessante, ou falar sobre o Bolsonaro, o Lula, ou o futuro da nação seja mais interessante. A questão é que para ela é interessante, empolgante, apaixonante é convidar as pessoas, mesmo sabendo o tipo de vida que ela teve, o tipo de olhar que as pessoas olhavam para ela, ignorando tudo isso e convidando essas pessoas para vir conhecer o provável Messias. Aí, né, o filme muda aqui, a cena é outra. Tchum, os discípulos voltam, 31, e os discípulos lhe pediram: Rabi, come. Eles foram comprar comida, né? Eles estavam com fome. Aí vem um papo torto de Jesus aqui, né?
torto totalmente. Jesus responde assim, 32. Tem uma comida para comer que não conheceis. Jesus é cheio desses parangolés. Os caras foram comprar comida, meio-dia, todo mundo cheio de fome. E aí chega lá com a comida e Jesus, eu tenho outra comida para comer. Então, que nem fica assim, mas o que esse cara tá falando agora, né? Difícil entender esse cara, né? Tem uma outra comida para comer. Aí os caras ficam, quem deu comida para esse cara? Tem ninguém aqui. Será que a mulher trouxe comida e deu para ele? E aí Jesus fica lá, o 33, diziam, acaso alguém lhe trouxe o que comer? Aí Jesus, né, ajuda, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Os caras lá com a comida, Jesus. A gente imagina isso, né? Já resolvi. O que mata a minha fome é fazer a vontade de Deus. Jejum agora, todo mundo. Não é isso. Óbvio. Mas Jesus está tão empolgado quanto ela. A linguagem dele aqui é que ele estava tão feliz com o que aconteceu que comida era a última coisa que ele estava pensando naquele momento. Entende isso? Algo tão... Eu não sei se você já passou por esse tipo de coisa. Fome todo mundo tem. Mas uma notícia boa, na hora do almoço, que a gente até esquece o que está fazendo. Vem comer, fulano. Tu, não, calma aí, não é isso? A ideia é essa aqui. O papo foi empolgante para Jesus. Ele não está aqui todo controlado, né? Não tenho mais fome. Nossa, que aqui, né? Só o Senhor. Não, ele está empolgadão. Ele fala assim, eu já comi, cara, já tô saciado. E ele vai dizer, 35, não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro. Um é o que semeia e o outro o que colhe. Jesus usa um ditado, como ele mesmo diz, que é o seguinte, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita, depois da plantação? Eu digo para vocês que não, eu plantei a semente e a gente já vai colher. A colheita chegou. Olha os campos, eles nem sabem ainda do que ele está falando. Mas eles não percebem que os samaritanos que foram lá, avisados pelo mar, estão vindo. E aí eu não vou contar tudo, porque o final é muito top, né? E aí ele fala, quem colhe recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Ele diz no 38, eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebeste o trabalho deles. O que Jesus está falando? Que o que estava acontecendo ali era algo já profetizado no Antigo Testamento, pregado por João Batista e outros profetas, e que esses caras iriam participar de algo estupendo, maravilhoso, e embora eles não tivessem plantado essa semente, eles iriam colher desse fruto. E o que tinha sido plantado? Não somente o Evangelho, as boas novas de salvação, óbvio que também, mas o Evangelho para fora de Jerusalém, que era impensado por eles. O judeu, o Messias era deles, a salvação era deles, a nova era vindoura era deles. O que está acontecendo aqui é que isso está ultrapassando os limites religiosos de Jerusalém. Os samaritanos iam ser salvos. Por isso que Jesus está falando para eles assim, vocês não plantaram, mas vocês vão colher. Eles não estão entendendo, óbvio, o que Jesus está querendo dizer com isso, mas João está escrevendo para um público que entende o que ele está querendo dizer com isso, porque provavelmente são gentios, né? Olha o texto, 39, enquanto Jesus fala sobre a semente, a colheita, sobre colher, diz 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo como tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. Como assim, né? Um judeu, 2 dias em Samaria, comendo com os samaritanos, né? Conversando, pensa nisso, né? E os discípulos também ficaram, né? Óbvio, sem entender muita coisa, mas ficaram. Ele fica 2 dias com eles, eles não deixam ele ir embora, né? Ele conquistou a confiança deles
de um jeito que eles querem que ele fique, eles reconhecendo quem é ele, como João vai dizer. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Olha o 42. Esse é o objetivo de João aqui. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ah, cara, aí se você for ler os eruditos vão dizer: como assim? Como é que eles chegaram a isso aqui? Salvador do mundo? Porque o Salvador do mundo é depois da ressurreição, né? Que as pessoas começam a entender que Jesus é o Salvador de todas as nações. Como é que isso acontece de maneira tão precoce no Evangelho de João? Simplesmente porque eles entenderam que não é nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Jesus ensinou para eles. Eles entenderam que o Salvador não é dos judeus, nem dos samaritanos, é do mundo. Entende? Eles entenderam que a salvação era para o mundo, para todo aquele que crê. Você fica mais legal isso aqui, cara. É que eu leio, eu não sei você, mas eu leio como se eu fosse uma coisa diferente do samaritano. Eu leio como se eu fosse sei lá, pseudo-judeu, igreja de Cristo Santo, né? Escolhido, eleito, alguma coisa assim. Mas eu sou o samaritano, cara. Você é. Nós somos gentios. A gente estava fora da promessa. Entende? Estava fora disso aqui, fora da revelação. E quando Jesus para naquele poço para conversar com aquela mulher, por que ele está feliz? Porque uma semente foi plantada que será colhida posteriormente. Filipe, por exemplo, vai pregar em Samaria e todo mundo se converte. Essa semente prosperou, e é por causa disso que hoje nós fomos salvos. A gente não pode esquecer disso nunca. Nós somos os samaritanos, nós somos os gentios, nós somos aqueles que não faziam parte disso aqui. Mas por causa justamente da semente plantada por Cristo, pelos profetas, pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos grandes evangelistas, pelos missionários americanos, por todo aquele que é empolgado e apaixonado pela salvação de Cristo, é que nós fomos salvos. Ele não é o Taheb, samaritano, ou o Messias judaico. Ele é o Salvador do mundo. Salvador de todo aquele que reconhecer nele o Messias. E esse beberá da água que jorra para a vida eterna. Amém? Amém.